Senhoras e senhores, queridos irmãos seguidores da TV Tonhão, esta é mais uma live do Centro Espírita Virtual, o Evangelho de Jesus. E hoje teremos um tema que há tempos atrás fizemos em forma de palestra e que realmente alcançou mais de 10.000 visualizações nas redes sociais da TV Tonhão. E sempre estão pedindo maiores esclarecimentos, etc., a respeito desse tema. Por isso, vamos reprisá-lo hoje em forma de live. Epilepsia na visão espírita. A epilepsia é reconhecida pela ciência médica, na verdade, como uma das mais antigas e complexas enfermidades. E ainda hoje é um desafio para os médicos da atualidade. Segundo a medicina terrena, é tal o seu poder de alastração, que já atinge 2,5% da atual população. E até 2018 já haviam 140 milhões de epiléticos em meio à multidão. A ciência e o espiritismo estão juntos, afirmou Kardec categoricamente. Ciência sem espiritismo não tem explicação convincente. E espiritismo sem ciência não tem comprovação realmente. A própria história da humanidade relata como em um rito casos e mais casos de epilepsia que muitos povos atribuíam à ação de maus espíritos. Na Babilônia antiga não se permitia o matrimônio de epiléticos, normalmente por estarem supostamente possuídos pelo demônio. Já na Idade Média, a epilepsia era considerada doença mental contagiosa, como de maneira desastrosa pensam até hoje gente desinformada. Um menino epilético no próprio Evangelho fez história, quando Jesus, repreendendo a um demônio nojento, curou o menino na mesma hora. Sendo assim, foi o próprio Jesus quem nos iniciou na relação entre as enfermidades terrenas, que nos traz sérios problemas, e a espiritual obsessão. E coube ao médico e apóstolo Lucas descrever a situação, dizendo que certa vez um homem surgiu dentre a multidão, dirigindo-se a Jesus transtornado, dizendo: Mestre, suplico a sua atenção. Não para mim, mas para o meu filho que atravessa difícil situação, pois um demônio lhe domina e o prostra em violenta convulsão. Seus olhos ficam traspassados, seus lábios todo espumado, até deixá-lo desmaiado no chão. Já roguei aos teus discípulos que de meu filho tivessem piedade, que o livrassem de vez dessa maléfica entidade. Porém, apesar de todo o empenho, nada conseguiram na verdade. Ó geração incrédula, lamentou Jesus, até quando terei que ficar contigo? E voltando-se ao homem ordenou, em nome do Pai que me enviou, traz-me aqui o teu filho.
Quando o menino se aproximava, eis que o demônio o prostrou no chão, em convulsão até Jesus repreendê-lo, expulsando sem maiores atropelos, deixando o menino são. Sai desse corpo e não volte. E o espírito, se contorcendo, atendeu, deixando o jovem no chão inerte, como se vitimado estivesse, muitos pensando, ele morreu. Este foi o relato de Lucas, simples e sem nenhuma alegoria. Um quadro de epilepsia ciclônica que qualquer médico, do mais humilde ou mais eclético, hoje diagnosticaria. No livro da Gênese, Kardec explica de Jesus a imensa superioridade que dava sobre os espíritos imperfeitos, de fato e de direito, irresistível autoridade. Enquanto que para nós outros espíritos, ainda em aprendizado, fazer desobsessão mesmo em grupo, mesmo todos se dedicando muito, ainda é um processo muito complicado. Dependemos da ajuda de benfeitores, além do esforço individual, para superarmos nossas limitações, para bem atender, afinal, ao algoz com que nos deparamos e que no passado já foi nossa vítima fatal. Para a medicina terrena, a epilepsia é uma desordem da mente, causada por uma descarga elétrica que ocorre frequentemente, com uma duração transitória, um curto-circuito realmente, que pode ser consequência de uma lesão de alta gravidade, produzida, por exemplo, por um forte baque, num acidente qualquer, na verdade, ou na hora do parto com aparelhos, ter provocado essa enfermidade. Também o consumo abusivo de álcool ou drogas de inibição psicológica, ou mesmo mal curadas enfermidades que se possa ter tido, na verdade, de origem neurológica. A medicina admite que, em muitos casos desse tipo de vertigem, tem origem desconhecida e que é um efeito possível, a nenhuma causa pode ser atribuída. E que em muitos pacientes que tiveram convulsões totais, todos os exames feitos deixam os médicos contrafeitos, pois são dados como normais. Divaldo Pereira Franco, no livro Grilhões Partidos, afirma que em todos os casos, tendo ou não normais resultados, os fatores kármicos são decisivos, impondo ao devedor um valioso reajuste, de resgate ante as leis divinas, isso custe o que custe. A enfermidade é veículo de resgate ou expiação de um embuste. Existem, porém, pessoas que em nenhuma base se atê. Repetindo, existem, porém, pessoas que em nenhuma base se atê, vê a epilepsia como mediunidade, que o portador, na verdade, precisaria desenvolver. Ainda no livro Grilhões Partidos, Divaldo Franco afirma reconhecer que todas as enfermidades do espírito vêm a proceder. E a terapia espírita é sempre recomendável se submeter. Antes de qualquer procedimento, deve-se aconselhar individualmente a pessoa a fazer uma reforma íntima para reeducar-se espiritualmente,
através da evangelioterapia, buscando os valores condizentes. E sobre a necessidade de orar e vigiar todos os dias e todas as horas, pois qualquer tratamento espiritual é do caroço para a casca, afinal, parte de dentro para fora. Que somente a posteriori, após significativa melhora, poderia a pessoa até vir a participar dos labores mediúnicos, embora na condição de observador, conforme as necessidades da hora. Existem processos perniciosos de obsessão espiritual, muito semelhante aos ataques epiléticos, que conduzem a muitos médicos com todas as características em geral. Mas, independentemente do epilético apresentar obsessão ou não, é importante a terapia espírita com a renovação das energias através do passe em forma de transfusão. Mas mesmo se tratando em um centro espírita com epilepsia orgânica ou espiritual, o paciente deve manter o controle e todos os valores da medicina tradicional. Manuel Filomeno de Miranda, também no livro Grilhões Partido, conta a história de uma moça de 15 anos que de repente perdia os sentidos. Em convulsões generalizadas, pálida e muito suada, seguida de reflexos agressivos, nos quais dirigia duras palavras ao pai que a amava com devoção. Seguia-se um estado de sonolência intercalado de violenta convulsão. Num diagnóstico espiritual, isso seria disritmia cerebral causada por obsessão. No eletroencefalograma, porém, tudo estava funcionando normal. Antes e depois da convulsão, mas com a continuação desse mal, futuramente esse exame passaria a acusar uma lesão cerebral. Essa moça era um espírito com graves débitos no passado, já possuindo uma lesão perispiritual correspondente à região cerebral, por contra a própria vida já ter ela atentado. Somente com êxito na desobsessão seriam suspensos esses ataques, ainda com reflexos no chakra, em desequilíbrios na verdade, porém com sintomas mais leves, a se evacuar pelo sistema nervoso com menor intensidade. O que persistirá por algum tempo, após superada a obsessão principal, até o reajuste se consolidar, a ponto de se reiterar o reequilíbrio perispiritual. Por tudo o que foi dito, chegamos à conclusão que a epilepsia é provocada por 3 tipos de situação: a ação de um espírito obsessor, fator orgânico ou móvel causador, ou pela mista condição. E que o mais importante no tratamento em qualquer das 3 situações é a terapia espírita acompanhada da medicina especializada com a tradicional medicação, ficando sempre de sobreaviso, orando e vigiando em geral. Não sabemos os desígnios de Deus em relação a gregos ou judeus, ou a cada ser
individual. Essa era uma rápida reflexão sobre epilepsia na visão espírita. Fique com Deus agora, neste domingo lindo de sol e para todo sempre, e que assim seja. Muito obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade.